Fala, terceirão. Seguinte, essa semana vamos colocar aí alguns exercícios aí, tá? Revisão de tudo que nós vimos no semestre. Polinômios, equação polinomial, análise combinatória e probabilidades, tá? Vamos fazer alguns exercícios essa semana aí. Vamos começar aí com os polinômios e equações polinomiais, beleza? Equações algébricas, equações polinomiais. Vamos que vamos. Então vamos embora, olha só. Veja essa questão aqui, Universidade Federal do Ceará. Uma questão muito boa, que quem não sabe bem a teoria vai trabalhar pra caramba. Agora, quem sabe a teoria vai sacar logo uma parada aqui, tá? Então, veja só. É claro que isso aqui tem a ver com números complexos, né? Então, quem conhece números complexos, adianta aqui. O que normalmente a gente pensa? Pô, vou ter que pegar, vamos lá. Considere a função polinomial p de x, que é essa função toda. Sabendo que a e b são números reais. Então, a e b são números reais. Ambos não nulos. Beleza. E que p de 1 mais i é igual a 4 mais 3i. Então, quanto é p de 2 sobre i mais 1, certo? Bom, o que eu pensei aqui, né? Eu falei, bom, eu tenho que descobrir quem que é o a e o b para depois jogar isso daqui lá, certo? Só que eu não vou jogar desse jeito lá, né? Eu vou dar uma vou fazer a divisão desses números complexos. Porque quando você tem 2 dividido por um número complexo, em vez de você jogar desse jeito lá, né? Você resolve, vamos ver quanto que é isso aqui, né? 2 sobre 1 mais i. Então, como é que a gente faz essa divisão aqui, né? Então, eu vou pegar isso aqui de baixo e multiplicar pelo conjugado, 1 menos i. E vou pegar em cima e multiplicar pelo conjugado também, 1 menos i, certo? Bom, aqui em cima vai ficar 2 vezes 1 menos i. E aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, 1, mais o quadrado da parte imaginária. A parte imaginária é 1, né? O coeficiente da parte imaginária é 1, 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui dá 2, 2 simplifica com 2, e isso aqui dá 1 menos i. Então, veja, ele me deu quanto é o polinômio, o valor do polinômio quando o x é 1 mais i, e quer saber o valor do polinômio quando o x é o quê? 1 menos i. Ou seja, ele quer saber o valor do polinômio quando o x for o conjugado, certo? Bom, se você for com aquela ideia inicial, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o quê? Bom, vou colocar 1 mais i aqui, vou levar a 20. Então vamos fazer assim, ó. 1 mais i elevado ao quadrado, e daí eu faço o resultado elevado a 10, o resultado elevado a 6, o resultado elevado a 2, né? Então 1 mais i elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro para o segundo dá 2i, mais o quadrado do i ao quadrado é menos 1. Aí o mais 1 corta com menos 1, isso aqui dá 2i. Bom, daí fica mais fácil, né? Daí a gente vai jogar o 2i aqui elevado a 10, né? Porque eu já elevei ao quadrado, então é elevado a 10, né? Então a gente pensa que a gente vai fazer assim, ó. P de x vai ser o quê? X elevado ao quadrado elevado a 10, mais x elevado ao quadrado elevado a 6, mais ax ao quadrado elevado a 2. Daí aqui não tem saída mesmo, é b vezes x mais 1. Aí você pega e substitui isso aqui, aqui, resolve essas potências e você vai descobrir quem que é o a e o b, porque você vai pegar e vai igualar a 4 mais 3i, certo? Você vai descobrir quem que é o a e b. Aí descobriu quem que é o a e b, daí você vai fazer a mesma coisa com o 1 menos i. E você vai, rala e chega na resposta. E a resposta vai ser o quê? 4 menos 3i. Aí você fala, pô, será que eu poderia ter percebido logo de cara que era 4 menos 3i? Sim. E eu vou dizer por quê. Teve uma das aulas aqui, né, do curso Mima, que eu demonstrei isso no finalzinho da 8ª semana. A segunda aula da 8ª semana, tá, do 3º ano, eu deduzi uma informação que eu vou vou trazer de volta aqui, né? A gente sabe que um polinômio, tá? Se tem um número complexo como raiz, né? Se a raiz de um polinômio é o número complexo z, então
tá? Então, Z barra, ou seja, o conjugado de Z também é raiz, certo? E para isso a gente fez uma demonstração assim, ó, né? Fazendo assim, ó, digamos que o polinômio P de x seja assim, ó, era bem ampla aqui, né? Mas eu vou fazer pequenininho, tá? Vou fazer como se fosse uma do terceiro grau. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, certo? E daí a gente colocando o z aqui ficava az ao cubo mais bz ao quadrado mais cz mais d igual a zero, certo? Aí a gente fazia assim, bom, então e o conjugado disso daqui vai ser igual ao conjugado disso, né? Porque o conjugado de zero é o próprio zero, certo? E daí isso daqui era o quê? O conjugado de uma soma era az ao cubo, era o conjugado desse, mais bz ao quadrado, o conjugado desse, mais cz, o conjugado desse, mais o conjugado desse, certo? Bom, o conjugado, como A, B, C, D são números reais, né? Bom, antes disso, o conjugado da multiplicação vai ficar A, né, o conjugado do A vezes o conjugado de Z ao cubo, mais o conjugado do B vezes o conjugado de Z ao quadrado, mais o conjugado de C vezes o conjugado do Z, mais o conjugado D igual a zero. Bom, o conjugado de números reais é o próprio número real. Então ficava A vezes o conjugado de Z ao cubo, mais B vezes o conjugado de Z ao quadrado, mais C vezes o conjugado de Z, mais D, certo? Só que o conjugado de um número complexo elevado ao cubo é o cubo do conjugado. Então isso aqui ficava A vezes Z conjugado ao cubo, mais B vezes Z conjugado ao quadrado, mais C vezes Z conjugado, mais D. E a gente chegava à conclusão, então, que o polinômio, né, o Z barra, também é raiz do polinômio, porque quando eu coloco o Z barra no lugar do x ali, ó, também dá zero, entendeu? Então, essa foi a demonstraçãozinha rapidinho que eu fiz, mostrando que o conjugado, né, quando o Z é raiz de um polinômio, o seu conjugado também é raiz, certo? Bom, mas o que isso tem a ver com isso aqui? É que aqui eu vou aplicar a propriedade inversa. Eu vou pegar essa propriedade daqui para cá, ó. Então, se P de 1 mais I deu 4 mais 3I, então P de 1 menos I vai dar quanto? Vai dar o conjugado. Olha só. Eu começo daqui, né? Então eu pego um polinômio, P de x, tá? Que eu vou pegar aquele ali mesmo. A x a 20, não é o mesmo A, mas é um genérico, tá? B vezes x a 12, mais C vezes x a quarta, mais dx mais E. Pronto. Tá? Agora eu vou colocar aqui o conjugado, tá? Porque P de Z deu isso aqui. Agora eu quero saber quanto que é P de Z barra. Vai ser o quê? Vai ser A Z barra elevado a 20, mais B vezes Z barra elevado a 12, mais C vezes Z barra elevado a 4, mais D vezes Z barra, mais E. Correto? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Mas a gente acabou de ver aqui, ó, que isso é igual a isso, é ou não é? Então eu vou fazer daqui para cá, ó. Então isso daqui, ó, P de Z barra, vai ser o quê? A vezes Z elevado a 20 barra, mais B, Z elevado a 12 barra, mais C, Z elevado a 4 barra, mais D, Z barra, mais E. Correto? Bom, a gente viu que o conjugado de um número real é o próprio número real. Então aqui eu vou fazer o quê? Então P de Z barra vai ser o quê? Isso aqui vai ser A barra Z20 barra mais B barra Z12 barra mais C barra
Z4 barra mais D barra Z barra mais E barra. Só que essa multiplicação é uma barra só. Então, P de Z barra vai ser o quê? Vai ser AZ elevado a 20 barra mais BZ elevado a 12 barra mais CZ elevado a 4 barra mais DZ barra mais E barra. E a soma era o quê? Então, PZ barra é o quê? É A Z elevado a 20 mais B Z elevado a 12 mais C Z elevado a 4 mais D Z mais E barra de tudo. Entendeu? Então veja. Quanto é PZ barra? PZ barra vai ser PZ barra de tudo. Tá? Porque isso daqui, ó, é o P de Z. E o barra em cima é o conjugado do P de Z. Então, se P de Z deu 4 mais 3i, então P de Z barra, porque isso aqui, né? Isso aqui, ó, é P de 1 menos i, certo? Isso aqui é P de 1 menos i. Ou seja, se P de Z é 4 mais 3i, então P de Z barra, né? P de Z barra vai ser o quê? P de Z barra. Então, muito P de Z barra, né? Entendeu? Ó, então, se o P de 1 mais i deu 4 mais 3i, então o P de 1 menos i vai dar o quê? 4 menos 3i, que é o conjugado do resultado desse aqui, ó. Entendeu? Então, essa é a demonstração. É a mesma teoria que leva, é a mesma questão que leva a gente saber que quando o número z é raiz de um polinômio de coeficientes reais, né? De coeficientes reais. Ó, o polinômio tem todos os coeficientes reais. Ele diz que A e B são números reais, então todos os coeficientes reais. Então, se z é raiz de um polinômio de coeficientes reais, então z barra também é raiz. Tá? É isso aqui, ó. Se z é raiz desse polinômio, então z barra também é raiz desse polinômio. Por causa disso daqui, da mesma teoria envolvida, então se P de 1 mais I é 4 mais 3I, P de 1 menos I, que é o conjugado desse, vai dar o resultado conjugado desse, 4 menos 3I. Entendeu? Só que o que normalmente a gente faz? A gente pega isso aqui, faz um algebrismo danado, acha um resultado, acha os valores de A e B, depois você pega isso aqui, faz um algebrismo danado para chegar no 4 menos 3i. Certo? E é depois que você resolve tudo isso que você fala, pô, mas será que foi por acaso? Não, não foi por acaso. Tá aqui a demonstração. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Então vamos lá, outro aqui da Universidade Estadual do Ceará, né? A anterior era a Universidade Federal, essa aqui é a Universidade Estadual, tá? Então se P de x é x à quarta mais alfa x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x mais beta, se o polinômio P de x é divisível por x ao quadrado mais 1, então quanto é beta sobre alfa? Bom, se ele é divisível por isso aqui, então se eu colocar as raízes desse aqui, vai dar zero, certo? Porque olha só, então P de x, se P de x é divisível por x ao quadrado mais 1, que é, o que é x ao quadrado mais 1, né? Só pegar e fazer, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero, vai ficar aqui x ao quadrado igual a menos 1, então vai ficar aqui x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que raiz quadrada de menos 1 é o quê? É i. Então x é igual a mais ou menos i. Então eu posso escrever x ao quadrado menos 1 como sendo o quê? X mais i, x menos i. Na verdade, isso aqui é o seguinte, é x menos uma raiz, então menos menos i dá mais i, e x menos a outra raiz, menos mais i dá menos i, tá? Então, na verdade, isso aqui, a raiz disso aqui é mais i, e a raiz desse aqui é menos i. Tá? Então, isso daqui eu posso escrever assim. Então, se eu pego o polinômio e divido por isso daqui, por x mais i e por x menos i,
tá? E ele dá um número exato, ele dá resto zero, quer dizer que esse polinômio pode ser escrito, né, como é do quarto grau, ele pode ser escrito, né, por uma multiplicação de binômios, onde dois desses binômios são esse e esse. Por quê? Porque ele é divisível por isso aqui. Então, se ele é divisível por isso aqui, então o P de x, né, pode ser escrito como sendo o quê? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, só que a terceira raiz é menos i, e a quarta raiz vai ser mais i, entendeu? Ele pode ser escrito assim, ó. E quando eu dividir isso aqui por x mais i e por x menos i, isso aqui vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Isso que significa que ele é divisível, tá? Então, quer dizer, se eu colocar o i aqui no lugar do x, isso aqui tem que ser igual a zero, porque ele é divisível, tá? Porque se eu colocar o i aqui, ó, o p de x pode ser escrito, se eu colocar o i aqui, ó, i menos i dá zero, e zero vezes qualquer coisa é zero. Então, vou colocar o i lá. Então, p de i vai ser o quê? I elevado à quarta mais alfa vezes i elevado ao cubo menos 5 vezes i ao quadrado mais 2 vezes i mais beta. Isso aqui tem que ser o quê? Igual a zero, certo? Só que zero mais 0i, né? Zero é a mesma coisa que zero mais 0i. Bom, e a quarta é 1. E a terceira dá menos i. Então, isso aqui vai ficar menos alfa i. I ao quadrado é menos 1. Menos 5 vezes menos 1, mais 5. E aqui vai ficar 2i mesmo, não tem o que fazer. E aqui é o beta. Isso é igual a 0 mais 0i. Bom, vou juntar o que não tem i com o que tem i. Então, 1 mais 5, 6 mais beta. Então, vai ficar 6 mais beta mais i vezes, agora o que tem o i, né? Que é 2 menos alfa. 2 menos alfa. Igual o quê? 0 mais 0i. Então, 6 mais beta tem que ser 0. Quer dizer que beta tem que ser igual a menos 6. E 2 menos i tem que ser 0. 2 menos alfa tem que ser 0. Então, quer dizer que alfa tem que ser igual a 2. Certo? Bom, ele me pediu o quê? Beta sobre alfa. Beta sobre alfa, o quê? Menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Beleza? Facinho, tranquilo? Só relembrando aqui, né? Vamos para o próximo. Universidade Estadual da Paraíba. Olha, se dependesse dessas questões, é fácil passar lá na Paraíba, né? É fácil passar lá no Nordeste por enquanto, né? Porque as três primeiras questões foram do Nordeste e não são difíceis, a não ser a primeira que foi um pouquinho mais difícil, né? Qual o resto da divisão do polinômio? Então, P de x é 3 vezes x elevado a 2n mais 3, menos 5 vezes x elevado a 2n mais 2, mais 8 por x mais 1, com n natural. Então, veja, isso aqui é o teorema do resto. O teorema do resto diz o seguinte, que P de x dividido por um polinômio do tipo x menos a vai dar um quociente Q de x e um resto R, que é constante, porque isso aqui é do primeiro grau, isso aqui é do primeiro grau, então isso aqui é uma constante, certo? Se eu colocar o A, que é a raiz do divisor aqui, vai dar o quê? P de A vai ser igual a menos A vezes Q de A mais o R, porque isso aqui é constante e não depende de A. A menos A dá zero, e zero vezes qualquer coisa, zero. Então, o resto vai ser sempre P de A. Então, o resto da divisão desse polinômio por x mais 1 vai ser o quê? Vai ser o P de, qual é a raiz disso aqui? Menos 1, porque menos 1 mais 1 dá zero. Então, P de menos 1 é o resto da divisão. Tá? É o resto. Que vai ser o quê? 3 vezes menos 1 elevado a 2n mais 3, menos 5 vezes menos 1 elevado a 2n mais 2, mais 8, certo? Se você for tentar fazer a divisão disso daqui por isso aqui pelo método da chave, você não vai conseguir fazer, vai ficar muito difícil, né? Até é possível fazer, mas é mais trabalhoso e você pode se confundir no meio do caminho e acabar errando, certo? Mas fazendo assim, ó, é muito mais fácil, muito mais rápido.
Aí você fala, professor, mas como é que eu vou resolver isso aqui se eu não sei quem que é o n? Veja. Veja, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui vai ser 3 vezes menos 1 elevado a 2n vezes menos 1 elevado a 3. É ou não é? Quando o expoente está somando, isso aqui se transforma numa multiplicação de potências de mesma base. Aí aqui vai ser menos 5 vezes menos 1 elevado a 2n vezes menos 1 elevado a 2, mais 8. Beleza? Bom, menos 1, qualquer que seja o n, isso aqui é par. Um número negativo elevado a um número par dá positivo. E menos 1 elevado a um número par dá o quê? Dá 1. Então isso aqui é 1. Só que menos 1 elevado a um número ímpar dá o quê? Dá negativo. Então isso aqui vai dar menos 1. Então vai ficar 3 vezes menos 1. Menos 1 elevado a um número par vai dar 1. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, 1 vezes 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. E aqui, mais 8. Então, o resto, né? Que é isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Vai ser o quê? Menos 3 menos 5 mais 8, que é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Tá? E lembrando o seguinte, olha. Vou lembrar mais uma coisa aqui. Quando o divisor for x menos 1, para eu saber se 1 é raiz, basta eu somar os coeficientes. Ó. 3 mais 8 dá 11, 11 menos 5 dá 6. Então, o 1 não é raiz. Mas o menos 1, eu tenho que fazer o quê? O que tem expoente ímpar, eu troco o sinal. O que tem expoente par, eu mantenho o sinal. Então, fica menos 3 menos 5 mais 8. Dá menos 8 mais 8 dá 0. Então, o menos 1 é raiz. Nem precisava ter feito tudo isso aqui. Era só raciocinar em cima desse macete que eu falei. Quando o expoente do x é ímpar, você troca o sinal do expoente. Quando você está testando por menos 1, né? Porque quando você quer saber se o 1 é raiz, basta somar os coeficientes. Se der 0, o 1 é raiz. Mas e o menos 1? O menos 1, você soma os coeficientes trocando o sinal do coeficiente do x elevado a um expoente ímpar. Ó, então isso aqui é ímpar, então é menos 3. Esse aqui é par, então é menos 5 mesmo. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Com 8, que é constante, dá 0. Então o menos 1 é raiz. Então o resto do polinômio dividido por x mais 1 vai ser 0. Beleza? Vamos para os próximos. Então vamos subir um pouco mais. Vamos lá para a Amazônia. Universidade Federal do Amazonas. Sejam P e Q, funções de R em R, dois polinômios quaisquer, né? Polinômios, funções polinomiais quaisquer de R em R. Se o grau de P é N e o grau de Q é M, então é sempre correto afirmar que, ó, o que quer dizer que o grau de P é N? Quer dizer que o polinômio P de x, ele vai ser alguma coisa assim, ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 e etc. E o polinômio q de x, então ele vai ser, vou usar uma outra letra aqui, vai, M não, né? Vou usar aqui, a linha, vou usar aqui a, duas linhas, x elevado a m, mais b, duas linhas, aqui é b', x elevado a m menos 1, mais etc. Correto? O coeficiente é o que menos importa aqui. O que importa aqui é você perceber os expoentes do x. Então, o maior expoente do x, do p de x, é o quê? É o n. E o maior expoente, o maior expoente do x no polinômio q de x é o m, tá? É isso que está dizendo o grau aqui. Aí ele diz, é correto afirmar que o grau da multiplicação, bom, da multiplicação de p elevado ao cubo. Então, se eu pegar esse p aqui, ó, e elevar ao cubo, o maior expoente do x vai ser o quê? Né? Eu vou ter aqui o x elevado a n, eu vou esquecer o
O coeficiente que pouco importa, vai. O x elevado a n elevado a 3. Então, x elevado a n elevado a 3. Tá? Esse vai ser quando eu pegar esse polinômio aqui e elevar ao cubo, vai aparecer um termo que vai ter o x elevado a n elevado a 3. Né? Porque quando você eleva um polinômio elevado ao cubo, né, vão ter as várias multiplicações, mas o maior expoente, porque o grau é determinado pelo maior expoente do x. Então, esse polinômio p de x, quando eu elevar ao cubo, vai aparecer um termo de maior expoente que vai ser o quê? X elevado a 3n. Tá? Porque eu vou multiplicar isso aqui, ó. Quando eu pegar o q e elevar a 2, vai aparecer aqui o x elevado a m elevado a 2. Então, vai aparecer o x elevado a 2m. Certo? E quando eu multiplicar esses dois polinômios, quando eu pegar esses dois polinômios, né, que um está elevado a 3, o outro está elevado a 2, e multiplicar, vai aparecer um termo que vai ser o quê? Vai ser o x elevado a 3n vezes x elevado a 2m. Então, vai aparecer o x elevado a 2m, coloquei o 2m na frente, mais 3n. Vai aparecer isso aqui. Então, o grau do polinômio, que é obtido pelo polinômio p elevado ao cubo, vezes o polinômio q elevado ao quadrado, o grau dele vai ser o quê? 2m mais 3n. Certo? E aqui diz o mínimo. Não, o mínimo não. Isso aqui está fora. Aqui está certo, né? 2n. Será que eu mudei aqui? Não, aqui está errado. Ah, não, mas aqui mudou o expoente, ó. P elevado a 2, então vai ser 2n, mais Q elevado a 3 vai ser 3m. Tá? Mudou aqui, né? Esse daqui seria esse, né? Mas desse daqui, como mudou, é 2n mais 3. Ó, isso aqui é para confundir, para a gente não se perceber, mas isso aqui está certo. Tá? Isso aqui está certo. Agora vamos ver todas as outras alternativas, né? Bom, essa daqui é o mesmo princípio, né? Então, aqui seria 3n mais m. E ele está multiplicando. Não, não é isso não. Tá? Eu somo e multiplico, né? O que é potência vira multiplicação, então vai ser 3n mais o grau do Q é o quê? É m, né? Então, seria 3n mais m. Então, tá errado. Aí esse aqui, o P mais Q, bom, ó, o P mais Q, tá? O grau vai ser o maior grau. Quem é que tem o maior grau aqui? Tá? Se M ou N, quem é que tem o maior grau? Então, digamos que o N, né? O grau de P é N, né? Então, quando eu somo, por exemplo, quando eu somo isso aqui, se o N for maior do que o M, vai aparecer um termo AX', x elevado a N, certo? E em algum dos outros termos vai ter lá um coeficiente qualquer, um B, né? Um K, qualquer que seja o coeficiente, de x elevado a m, se n for maior do que m. Então, quando eu somo os polinômios, o grau da soma vai ser o maior dos graus aqui. No caso, se o n for o maior dos graus, vai ser o n. Se for o m, vai ser o m. Certo? Então, e não a soma. Aí você fala, bom, então tá certo, porque é isso que está escrito aqui, ó. Então, o grau de P mais Q vai ser o máximo entre N e M. Então, se o N for maior do que o M, então o maior entre o M e o N vai ser o N. Ah, mas e se o M for maior do que o N? Então, o grau da soma vai ser o M, né? Ah, mas e se eles forem iguais? Então, não tem máximo, vai ser tanto M ou N,
né? Mas aí tem um detalhe, ó. Digamos que um dos polinômios, digamos que p de x, seja assim, ó. 2x elevado a n mais não sei o quê. E o polinômio q de x seja assim, ó. Menos 2x elevado a n mais não sei o quê. Tá? E eu estou dizendo que o m é igual a n. Ó. O grau dos dois polinômios é o mesmo. Tá? O m é igual a n. Só que o coeficiente do x de maior grau do p é 2. E o coeficiente do x de maior grau n é menos 2. Quando eu somar, vai dar o quê? Vai dar 0x elevado a n. E daí, o grau da soma não vai ser n, porque o coeficiente do x elevado a n é 0. Vai ser de algum termo menor. Então, isso daqui, ó, pode enganar alguns e a gente dizer, não, isso aqui está certo. Não. Ó, ele diz assim, ó, é sempre correto. Então, é sempre correto. Só vai ser sempre correto isso aqui se eu tiver certeza que o coeficiente do termo em que o x tem o maior grau, né, o maior número, se esses coeficientes não se anulam, porque se eu não soubesse esses coeficientes se anular, daí o grau não é o máximo entre eles. Entenderam o que eu quero dizer? Não. É muito importante ter cuidado, tá? Quando eu tenho certeza que o grau são diferentes, quando n é diferente de m, aí isso aqui está correto afirmar, né? Daí está correto afirmar isso aqui. Mas se o m for igual ao n, daí eu não posso afirmar que é o máximo. Aí você fala, não, mas é o mesmo. Sim, se os coeficientes não se anularem, mas se os coeficientes se anularem, daí pode não ser nenhum nem outro, entendeu? Então eu não posso afirmar isso aqui se eu não souber essas informações. Beleza? Vamos para o próximo. Agora um do ITA. Um polinômio P é dado pelo produto de 5 polinômios, cujos graus formam uma progressão geométrica. Tá? Então são 5 polinômios. Um deles tem o grau... o quê? Os graus formam uma progressão geométrica. Se o polinômio de menor grau for igual a 2 e o grau de P é 62, então qual o grau do polinômio de maior grau? Então calma aí. Então ele já disse aqui, né? Então eu tenho 5 polinômios. Tá? 5 polinômios. Ó, o polinômio P... Tá? O polinômio P de x vai ser o produto de 5 polinômios. Vamos chamar aqui de P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 vezes P5. Beleza? Só que qual é o grau do P1? Que é o menor grau. Vamos dizer que o P1 seja o de menor grau. É 2. Tá? Então só me interessa o termo de maior grau, porque eu só quero determinar aqui o quê? Eu só quero determinar o grau do polinômio, né? Eu só quero o grau do polinômio. Não me interessa os coeficientes, não me interessa quantos termos tem o polinômio. Então eu vou resumir esse polinômio numa coisa só. Tá? Eu vou dizer que, por exemplo, P1 de x vai ser o quê? Vai ser x elevado é 2, né? É x elevado a 2. Então, o P2 de x vai ser o quê? Vai ser x elevado a 2 vezes Q. Por quê? Porque os graus estão em progressão geométrica. Então, se o primeiro é 2, o segundo vai ser 2 vezes uma razão. O P3 de x vai ser o quê? X elevado a 2 vezes Q ao quadrado. É esse vezes a razão de novo. O P4 de x vai ter um termo, vai ter o maior grau, vai ser o quê? X elevado a 2 vezes Q elevado ao cubo. E o P5 vai ser o quê? Vai ser x elevado a 2 vezes Q elevado a quarta. Certo? Então, ele diz, se o polinômio de menor grau, né? Se o polinômio de menor grau igual a 2
e o de grau de P é de 62, então qual é o grau do polinômio de maior grau? Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber quanto que é 2 vezes Q elevado à quarta, tá? Então, quando eu pegar esses polinômios aqui, ó, e multiplicar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo esse grau vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Que eu estou só pegando o termo de maior grau. Lembra disso, tá? Os outros não vão influenciar para obter o grau do polinômio P, tá? Não vão influenciar. Então, o grau do polinômio P vai ser, quando eu pegar isso aqui e multiplicar tudo, vai aparecer o quê? No polinômio P, P de x, vai ter um termo que vai ser o quê? X elevado a 2 mais 2q mais 2q ao quadrado mais 2q ao cubo mais 2q à quarta. Porque quando eu multiplicar esse por esse, eu vou somar os expoentes. Quando eu pegar isso aqui e multiplicar por esse, eu vou somar os expoentes. Então, quando eu multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, eu vou somar os expoentes. Então, essa soma aqui vai ser o quê? Vai ser 62. Entendeu? Então, eu tenho aqui 2 vezes, vou colocar o 2 em evidência já. 2 vezes 1 mais q ao quadrado mais q ao cubo mais q à quarta é igual a 62. Certo? E daí isso aqui vai sair que 1 mais q a 2 mais q a 3 mais q à quarta é igual a 31. Tá? E agora uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná. O vestibular antigamente da Universidade Federal do Paraná, você tinha que somar as alternativas, elas eram 01, 02, 04, 08, 16, 32, e você somava as que eram corretas. Então, digamos, se você somasse essa, dava o quê? 12 mais 1, 13. E se você reparar, você consegue formar qualquer número somando aqui. Por exemplo, o 7 é só fazer o 6 mais 2 mais 1. O 17 é o 16 mais 1. O 15 é 8 mais 4 mais 2 mais 1. É o 15. Entendeu? Então, esse 31, né? Quando eu somei isso aqui, quando eu somo isso aqui, quando eu vi isso aqui, eu falei, bom, calma aí, isso aqui é potência do 2. Isso daqui é 2 elevado a 0, isso aqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2 elevado a 2, isso aqui é 2 elevado a 3, isso aqui é 2 elevado a 4, isso aqui é 2 elevado a 5. Então, qualquer número pode ser obtido simplesmente somando as potências do 2. Quando eu vi o 31, eu falei, peraí, já saquei. O 31 é o quê? É o 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. Só não entra o 2 elevado a 5, porque o 2 elevado a 5 dá 32. Entendeu? Se eu somar o 2 elevado a 5, que é 32, o resultado vai ser o quê? 1 a menos do que 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 64, então seria o 63, entendeu? Então, quer dizer que isso daqui, ó, é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. É o 31. Tá? Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi no vestibular. Por isso eu considero importantíssimo você pensar nisso aqui, tá? Faça isso aqui. Você, com as potências do 2, você obtém qualquer soma, qualquer número. Tá? Qualquer número você pode obter com a potência do 2. Tá? Então, por exemplo, você quer o número 7, né? Já falei, né? Você quer o 13, é o esse. Então, o 31 vai ser o quê? 16 mais 8, 24, mais 4, 28, mais 2, 30, mais 1, 31. Então, daqui sai que a razão é igual a 2. Ele quer saber o grau do polinômio
de maior grau. Então, ele quer saber o quê? 2 vezes 2 elevado à quarta. Então, 2 vezes Q elevado à quarta vai ser 2 elevado a 5, que dá 32. Esse é o grau, tá? Esse aqui é o grau do polinômio de maior grau, é 32. Certo? Então, o grau do polinômio de maior grau é 32. Beleza? Entenderam? Importante, hein? Isso aqui foi uma sacada, né? Pelo fato de eu ter feito o vestibular lá e para somar, né? Eu ficava pensando quantas opções eu tenho. Essa questão do vestibular da Universidade Federal do Paraná, de colocar as alternativas assim, permite várias opções, né? Então, se a pessoa chutar, ela tem maior probabilidade de errar, né? Chutando, né? Do que, por exemplo, chutar aqui, ó. Qual é a probabilidade de eu acertar tendo 5 alternativas e tendo que chutar uma? É 1 em 5, certo? Mas se as 5 alternativas forem 01, 02, 04, 08, 16, quantos resultados eu posso obter? 31, né? Só essa certa, só essa certa, só essa, só essa, só essa, ou só essa e essa certa, essa e essa certa, essa e essa certa, essa e essa, entendeu? Tem 31 possibilidades. Então, o cara que chuta numa universidade que tem que fazer essa soma aqui, a chance dele de errar é maior do que 5 alternativas, né? Agora, atualmente eles mudaram, colocaram a alternativa A, B, C, D, que eu acho que o pessoal achava muito difícil passar, então eles tiveram que abaixar o nível, certo? Bom, eu acho que tem que aumentar o nível, tem que sempre aumentar o nível. Tem que sempre extrair o máximo de vocês. Vocês têm que sempre se dedicar ao máximo. Eu acho que os vestibulares eles têm que ser cada vez mais difíceis. Esse negócio de... Eu acho que isso aconteceu justamente por causa da cota. Por causa das cotas entraram muitas pessoas com pouco conhecimento e o pouco conhecimento atrapalhava o curso inteiro. Né? O curso de física, por exemplo, era um curso que reprovava 80% dos alunos que entravam não se formavam. Só 10%, 5% se formavam. Era uma coisa absurda. Vamos para os próximos. Então vamos lá. Um da Universidade Federal de Alagoas. Ao dividirmos o polinômio x elevado a 2010 mais x elevado a 1005 mais 1 pelo polinômio x ao cubo mais x, qual o resto da divisão? Então, primeiro de tudo, esse divisor aqui, ó, tá? Esse divisor aqui, ele é o quê? Ele é x vezes x ao quadrado mais 1. Só que x ao quadrado mais 1 é o quê? É x mais i vezes x menos i, né? Que a gente fez num problema anterior ali, que tinha x ao quadrado mais 1, né? E essa aqui eram as duas raízes, certo? Bom, quando eu dividi esse polinômio, né? Dividir esse polinômio por esse, depois por esse e depois por esse individualmente, eu vou obter que restos? Então, ó, o resto, quando a raiz é zero, eu vou colocar assim, ó, o resto, quando a raiz do divisor for zero, vai ser o quê? Eu vou colocar o zero aqui, vai dar 0 elevado a 2010, mais 0 elevado a 1005, dá 0, 0 mais 1, 1. Tá? Então, se eu pegar esse polinômio e dividir só pelo x, que a raiz é 0, o resto vai dar 1. Se eu pegar o polinômio e dividir só por x mais i, né? Então, eu vou calcular o resto quando a raiz for menos i, ó, menos i. Tá? A raiz for menos i, ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou dividir por x mais i. E a raiz disso aqui é menos i. Então, quando eu colocar aqui menos i elevado a 2010, ó, 2010 é o quê? 2010, quando eu divido por 4, tá? Porque é i, né? Porque eu estou elevando i. Vai dar 20 por 4, vai dar 5. 5 vezes 4, 0. Sobra 1. 1 por 4, 0. Abaixo o 0 aqui para ficar 10. 10 por 4 dá 2. Sobra 2. Espera aí. Então,
menos i elevado a 2010 é a mesma coisa que menos i elevado a 2. Tá? Então vai dar menos i elevado a 2. 1005 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, para 10 sobra 2, abaixo o 0. 20 por 4 dá 5, sobra 0, abaixo o 5, 5 por 4 dá 1, resto 1. Ou seja, menos i elevado a 1005 é a mesma coisa que menos i elevado a 1. Então, mais menos i elevado a 1, mais 1, certo? Bom, menos ao quadrado fica mais, i ao quadrado fica menos 1, menos 1 com mais 1 corta. Então, o resto, quando a raiz do divisor for menos i, vai ser o quê? Vai ser menos i elevado a 1 dá menos i. Tá? E o resto, quando a raiz for i, que é quando eu pegar esse polinômio e dividir só por esse aqui, ó, né? Então, eu vou colocar o i lá. Então, i elevado a 2, que é a mesma coisa aqui, né? I elevado a 2. Aqui vai ser i elevado a 1. Mais i elevado a 1, mais 1. Aí, i elevado a 2 dá menos 1, corta com mais 1, isso aqui dá i. Então, veja só o que eu estou fazendo aqui. Agora, eu calculei o resto da divisão do polinômio por x, deu 1. O resto da divisão do polinômio por x mais i, e deu menos i. E o resto da divisão por x menos i, e deu i. Certo? É isso que a gente fez. Por quê? Porque quando eu pegar esse polinômio e dividir por isso daqui, que é do terceiro grau, o resto, tá? O resto vai ser uma função do segundo grau. Vai ser ax ao quadrado mais bx mais c. Entendeu? Quando eu dividir isso daqui por tudo isso. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o polinômio p de x vai ser igual, dividido por x ao cubo mais x, vai dar um quociente aqui de x, que eu não sei quanto é, e vai dar um resto a x ao quadrado mais bx mais c. Certo? Bom, eu sabendo isso daqui, o que é isso aqui? Só para lembrar aqui que eu esqueci de escrever, né? O que é esse R0? É o resto do polinômio por x. Como é que eu fiz isso? Eu fiz P de 0. Certo? Como é que eu achei esse resto quando eu dividi por x mais i? Eu substituí no lugar do x o menos i. Ou seja, isso daqui, ó, isso daqui é o P de menos i. É isso aqui. E esse daqui é o P de i, né? Foi quando eu dividi por isso aqui, aí eu pus no lugar do x o i. Então é isso aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou substituir cada um desses valores de x aqui e vou obter uma expressão que envolve a, b, c. Então primeiro, ó, P de 0. P de 0 é o quê? É 1. Vai ser o quê? Quando eu colocar 0 aqui, isso aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. E aqui, quando eu colocar o 0 no lugar do x, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e aqui vai dar o quê? C. Então, eu já descobri que C é igual a 1. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o P de menos i. Né? Quando eu coloco menos i aqui, isso aqui dá 0, porque é raiz daquilo lá. Ó. Então, isso aqui dá 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Aí, eu vou colocar o menos i aqui. Menos i ao quadrado dá menos 1. Então, vai ficar menos a. Aí aqui vai dar menos i vezes b, vai dar menos bi, mais c, só que o c eu já sei que é 1, então mais 1. E quando eu pegar e fizer aqui, colocar o i, né? Quando eu colocar o i, vai dar o quê? Vai dar p de i, né? Ah, faltou eu escrever aqui, né? Que p de menos 1, menos i é o quê? É menos i, né? Então isso aqui deu menos i, tá? O P de i, quando eu colocar o i aqui, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 0, né? I ao cubo mais i vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, a vezes i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos a. B vezes i vai ficar mais bi.
o C, que é mais 1, e o resultado disso aqui é o quê? P de I é I. Certo? Bom, agora o meu objetivo é descobrir o A e o B. Então, quando eu somar essas duas equações aqui, eu vou obter o quê? Menos A com menos A, menos 2A. Menos BI com mais BI, 0. 1 mais 1, 2. E menos I com mais I, 0. E daqui eu chego o quê? Que o A tem que ser 1, né? Porque menos 2 vezes 1, menos 2 mais 2 igual a 0. Certo? É só isolar isso aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 2 igual a 2A. Daqui sai que o A é igual a 1. Primeira informação importante. Certo? Agora para descobrir o B, então vou pegar qualquer uma dessas duas e substituir no lugar do A 1. Então vou substituir nessa daqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 mais BI mais 1 igual a I. Bom, menos 1 com mais 1, 0. E daí ficou que BI é igual a I, ou seja, B igual a 1. Tá aqui, ó. Então, agora eu já sei o C que é igual a 1, que eu descobri aqui no começo. Descobri que o A é 1 e o B é 1. Então, qual que é o resto da divisão? Então, o resto da divisão, que eu estou chamando de R de x, né? Por isso daqui vai ser o quê? 1x ao quadrado, então x ao quadrado. 1 vezes x, então vai dar x, mais c, que é 1. Tá aqui. Esse é o resto da divisão. Tá? Apliquei o teorema do resto. 3 vezes aqui, tá? Dividindo por cada um deles. E depois o teorema do resto dividido por toda a expressão. Deu isso aqui, ó. Aí eu substituí no lugar do x primeiro o 0, depois o menos i e depois o i. E quando eu fiz isso, eu descobri essas equações, que eu resolvendo elas, descobri o A, o B e o C, que deu esse resto aqui. Beleza? Agora vamos encerrar com uma do ITA. Essa aqui diz assim, ó, determine os valores de K e alfa, com K pertencente aos reais e alfa pertencente ao intervalo de 0 até 2π, para que o polinômio P de x é igual a kx ao quadrado menos x cosseno ao quadrado de alfa mais seno alfa seja divisível pelo produto x menos 1 e x menos 2, tá? Então, para que o polinômio seja divisível pelo produto, ele tem que ser divisível por cada um deles isoladamente. Se esse polinômio é divisível por x menos 1, quer dizer que P de 1, que é o valor que faz isso aqui ser 0, tem que ser igual a 0. Então, eu vou fazer isso, ó. P de 1 tem que ser igual a 0. E tem que ser o quê? Então, vai ser o quê? 1 ao quadrado, 1 vezes kk. Menos 1 vezes cosseno ao quadrado de alfa vai dar menos cosseno ao quadrado de alfa, mais seno alfa. Quando eu pegar esse polinômio e dividir por x menos 2, a raiz do x menos 2 é 2, então quer dizer que P de 2 tem que ser igual a 0 também. E eu substituindo 2 no lugar do x, vai ficar 2 ao quadrado 4, 4k. Menos 2 cosseno ao quadrado de alfa, mais seno alfa. Certo? Então agora eu tenho um sistema para resolver. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, isolar o k aqui, né? Isolando o k, porque aqui está 0, né? Então eu jogar isso aqui para o lado de lá, isso aqui para o lado de lá, vou obter que k é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno alfa. E vou substituir esse valor aqui, ó. Então vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa menos seno alfa, menos 2 cosseno ao quadrado de alfa mais seno alfa. Isso aqui tem que ser 0. Certo? Então, 4 cosseno ao quadrado de alfa menos 2 cosseno ao quadrado de alfa dá 2 cosseno ao quadrado de alfa. Daí 4 vezes menos seno, então vai dar menos 4 seno alfa com mais seno alfa, vai dar menos 3 seno alfa igual a 0.
fazendo uma substituição, né? Porque cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa, né? Que é a equação fundamental da trigonometria, certo? Então, substituindo isso aqui, eu vou obter o quê? 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos seno ao quadrado de alfa dá menos 2 seno ao quadrado de alfa. Menos 3 seno de alfa é igual a zero. Isso daqui é uma equação como se fosse do segundo grau. Vou trocar todo o sinal. Então, menos 2 seno ao quadrado de alfa vai dar 2 seno ao quadrado de alfa. Menos 3 seno alfa vai dar mais 3 seno alfa. E esse 2 vira menos 2 igual a zero. Tá vendo? Isso daqui é uma expressão fatorável, tá? Que é possível fatorar tranquilamente. Tá? Veja, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 1, 3. Por que menos? Porque tem esse menos aqui. Ó. Então vai ficar assim. Ó. Então essa expressão, vou escrever ela bem aqui em cima. Ela vai ficar assim. Ó. 2 seno alfa. Tá? Então tem que ficar mais 4 aqui. Então aqui vai ficar 4 menos 1. Né? Então menos 1 vezes seno alfa mais 2. Aqui, ó. Pronto. 2 seno alfa vezes seno alfa dá 2 seno ao quadrado de alfa. Menos 1 vezes mais 2 dá menos 2. E 2 seno alfa vezes 2 dá 4 seno alfa com menos seno alfa dá 3 seno alfa. Então é isso aí, ó. Então, para que isso aqui seja igual a zero, quer dizer que seno alfa teria que ser o quê? Meio ou seno alfa igual a menos 2. Mas seno alfa nunca vai ser menos 2, então a gente esquece aqui. Então, o seno alfa tem que ser meio, certo? Bom, a partir de agora eu vou conseguir descobrir quem que é o alfa e o k, tá? Então, para que isso aqui aconteça, no intervalo de 0 a 2π, ó, no intervalo de 0 a 2π, quando é que o seno é meio? O seno é meio aqui, ó. Quando o alfa for π sobre 6 ou quando o alfa for 5π sobre 6, correto? Tá. Outra coisa que eu tenho que saber é o cosseno alfa, porque eu vou jogar agora o alfa aqui, né? Tanto esse alfa quanto esse alfa. Então, o alfa é igual a π sobre 6 ou alfa é igual a 5π sobre 6. Vou jogar esse seno alfa aqui, né? O alfa aqui e aqui. Então, qual é o cosseno alfa? Esse cosseno alfa aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 e aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. E agora eu vou achar o k. Certo? Na verdade, eu não vou jogar ali, vou jogar aqui, né? Vou jogar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Nessa primeira aqui. Então, primeiro, para k, para alfa é igual a π sobre 6. Quando alfa for π sobre 6, então isso aqui vai ficar assim, ó. K menos π sobre 6, raiz de 3 sobre 2, ao quadrado, 3 sobre 4. 3 quartos mais meio. Meio é a mesma coisa que 2 quartos, né? Porque o seno alfa é meio aqui, ó. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, aqui sai que k, né? Esses 3 pontinhos quer dizer, portanto, k vai ser o quê? Então, menos 3 mais 2, menos 1 quarto. Então, k vai ser o quê? 1 quarto. Tá? E agora, para alfa igual a 5π sobre 6, então vai ficar k menos, isso daqui ao quadrado dá a mesma coisa, 3 quartos, e o seno alfa é meio, então mais meio, que é 2 quartos, vai dar a mesma coisa. Vai dar que k é igual a 1 quarto também, né? Então, ele pergunta, determine os valores de k e alfa, k pertencente aos reais e alfa pertencente ao intervalo, para que o polinômio seja divisível pelo produto. Então, o valor de k igual a 1 quarto e o alfa
igual a π sobre 6 e 5π sobre 6. Certo? Então, quando o alfa e o k forem esses valores, o alfa pode ser 2 valores, né? Então, quando o k for 1/4 e o alfa for π sobre 6, ou o k for 1/4 e o alfa ser 5π sobre 6, aquele polinômio ali vai ser divisível por x menos 1 e x menos 2. Beleza? Então, isso aí, por hoje a aula acabou. Tá? Exercícios aqui para relembrar. Beleza? Então, curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente aqui para o canal. Vamos estudar o curso Mima. Lembre-se que todos esses exercícios devem constar aqui no cronograma, né? Aqui você clica ali no link ali para o meu Google Drive, vai lá na pasta do terceiro ano e abre o arquivo cronograma e notas de aula, que esses exercícios vão estar lá para você baixar e fazer, para você não ter que ficar copiando na mão. Você baixa o arquivo e pode até imprimir se você quiser, né? Pode mandar numa gráfica imprimir, mas para mandar numa gráfica imprimir é melhor você esperar eu terminar o curso, que daí o documento vai estar tudo bem bonitinho, bem feitinho, e daí você faz ele aí à vontade, beleza? Então tá, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, tá? Acionar o sininho para receber as notificações, chamar mais gente aqui pro canal. E aqui tá a playlist com todas as aulas do terceiro ano, beleza? Vamos que vamos e até a próxima.